Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais conteúdos para vocês. Hoje nós vamos ver trigonometria da meia volta. Vamos lá. Então, primeiro vamos relembrar o que é trigonometria, né? Quais são as relações trigonométricas que a gente viu na aula passada. Então, olha só, a gente tem um triângulo retângulo. E a partir dele a gente tirou três relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Vamos lembrar quem que é quem nessas relações. Então, lembre que quando você tem o triângulo, você tem que definir qual o ângulo que você está trabalhando. Então, eu vou trabalhar com esse ângulo que está sendo formado aqui. Vou chamar ele de alfa, tá? Ok? Então, no momento que eu sei que é esse ângulo que eu vou trabalhar, eu sei quem são os catetos. O cateto que fica de frente para o ângulo é chamado de cateto oposto, que eu vou abreviar CO. O cateto que está formando o ângulo, está colado com o ângulo, é formado de cateto adjacente, que eu vou abreviar CA. E de frente para o ângulo reto, a gente tem sempre a nossa hipotenusa, ok? E aí, as relações são as seguintes. Quando eu comparo cateto oposto com hipotenusa, eu vou ter o seno desse ângulo. Então, o seno de alfa é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Quando eu comparo o cateto adjacente com a hipotenusa, eu vou ter o cosseno desse ângulo. O cosseno de alfa é igual a CA dividido por H. E quando eu comparo o cateto oposto com o cateto adjacente, eu tenho a tangente desse ângulo. Então, a tangente desse ângulo é igual a CO dividido por CA. Então, olha só, essas são as três relações trigonométricas que a gente viu na aula passada, tá certo? Bom, o que nós vamos fazer agora? A gente quer ampliar um pouco mais esse estudo. Então, a gente chama isso de trigonometria da meia volta. Claro que existe para a volta inteira. Hoje a gente vai ver meia volta como funciona. Então, imagina o seguinte. Imagina que o tamanho dessa hipotenusa seja igual a 1. Se isso daqui for igual a 1, o que vai acontecer nessa relação e nessa relação? Bom, se a hipotenusa for 1, vai ficar cateto oposto dividido por 1. Então, o seno vai ser o próprio cateto oposto, se a hipotenusa for 1. Né? Se a hipotenusa for 1, o seno de alfa vai ser o próprio cateto oposto. E aqui nessa outra, a gente tem que se a hipotenusa for 1, o cosseno de alfa vai ser o próprio cateto adjacente. Observe só essas relações. E veja que aqui continua a mesma, né? Porque aqui está independendo da hipotenusa. Então, é isso que os matemáticos fazem. Eles fixam o valor da hipotenusa em 1. E aí, o cateto oposto vai representar o meu seno. E o cateto adjacente vai representar o cosseno. Dessa forma, a gente consegue colocar essas informações em um par de eixos. Olha só essa circunferência que a gente tem aí com dois eixos. Então, veja, eu tenho o eixo vertical e o eixo horizontal. O eixo horizontal normalmente é chamado de x e o vertical é chamado de y. Só que aqui na trigonometria a gente vai mudar. Esse x, para nós agora, vai ser o cosseno, tá? Ele vai ficar no eixo horizontal. E o eixo vertical nosso vai ser o seno. Ah, é? Mas por que isso vai acontecer? Observa só. Pensa nesse triângulo que a gente fez aqui no começo. É um triângulo retângulo. O ângulo é alfa. Então, eu vou fazer esse ângulo alfa aqui nessa circunferência. Veja só, um ângulo alfa qualquer aqui. Marquei, tá aqui, ó. Ângulo alfa. Tá. Esse é o nosso ângulo. Repare que o ângulo que é formado aqui
no centro da circunferência, é o mesmo que eu tenho aqui no arco. A gente já viu isso em ângulo central e arco de circunferência. Então, aqui eu também tenho alfa. A abertura que eu tenho aqui é alfa. E observe só agora. Esse círculo trigonométrico, sempre os matemáticos vão fixar no valor 1 de raio. Então, esse raio aqui vai medir sempre 1. O que significa? Significa que quando eu pego a projeção da hipotenusa no eixo vertical, eu vou ter exatamente o tamanho do seno, já que a hipotenusa mede 1. Então, esse valor de alfa, eu vou ter o seno do alfa. É esse tamanho aqui, ó, porque é o cateto oposto. Ah, mas o seno está aqui, como está sendo o cateto oposto? Eu posso pensar que esse mesmo tamanho que eu coloquei aqui, ele aparece aqui, ó. Tá vendo esse triângulo retângulo aqui? Então, esse cateto oposto, ele aparece a projeção dele aqui nesse eixo, que é o nosso eixo Y, que é chamado de seno, porque é o cateto oposto desse alfa. Mesma coisa vai acontecer com o cosseno. Olha só, no chão, eu já tenho aqui, ó, colado com ele o ângulo alfa, e aqui é o próprio cateto adjacente, ó. Eu não preciso nem projetar ele, né? É o próprio cateto adjacente. Se a hipotenusa mede 1, o valor do cosseno de alfa é esse tamanho aqui. Então, esse círculo é chamado de círculo trigonométrico. Ok? A partir dele, a gente consegue deduzir todos os valores de seno e cosseno, e também da tangente, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Então, veja, projeção no eixo vertical são os valores do seno. Projeção no eixo horizontal são os valores do cosseno. E digo mais, e isso não vale só para essa parte da circunferência até 90 graus, como a gente tinha visto no triângulo retângulo, que aqui só vai até 90 esses ângulos aqui. Na verdade, não podem nem chegar a 90, né? Aqui não, a gente agora está livre, a gente tem toda a circunferência, podemos trabalhar com todos os ângulos, só que o nosso estudo vai se remeter à meia circunferência. Então, a gente vai analisar o que acontece só na parte de cima dela. Então, veja só, vamos pegar um outro ângulo qualquer desse lado aqui, ó. Então, vou pegar um ângulo qualquer desse lado aqui. Pronto, ó. Peguei. Repare que, se daqui para cá eu desloquei alfa, daqui para cá eu também desloco alfa. Vamos lá, então. Vamos dar o valor. Aqui eu começo o meu círculo em 0 graus. Aí eu vou deslocando. Aqui em cima eu vou ter 90 graus. E aqui embaixo eu tenho 180 graus. Ok? Continuando então. Então, olha só. Se daqui para cá eu desloquei alfa, estava em 0, vim para cá, aumentei alfa. Daqui para cá eu estou deslocando quanto? Veja que o tamanho que eu tenho aqui é o mesmo que eu tenho aqui. Então, eu também estou deslocando alfa. Esses movimentos são simétricos em relação ao eixo do seno. Tá? Então, subir alfa, eu subi alfa também. Só que aqui, quando eu faço essa subida, eu estou somando alfa. E aqui, ó, eu estou no 180 e estou descontando alfa. Então, desse lado, eu vou ter 180 menos alfa. Então, o que acontece para o alfa desse lado, vai acontecer para o 180 menos alfa desse lado. Observe por quê? Porque se eu fizer o triângulo retângulo aqui agora, ó, tá aqui,
o triângulo retângulo. Olha só, a projeção é a mesma, tá vendo? Do seno. E a projeção do cosseno é o mesmo tamanho que tem aqui, só que projetado para o outro lado. Então tá, então a projeção do cosseno deu de mesmo tamanho, mas atrás do eixo. Tudo bem, então. O que a gente quer dizer, então? Se eu tenho alfa, esse é um ângulo qualquer, ok? Um ângulo no primeiro quadrante, a gente pode falar assim. O ângulo 180 menos alfa é um ângulo no segundo quadrante. E a gente pode falar que esse ângulo é o suplementar, né? O suplementar do alfa. Então anote essas informações aí para você. Veja bem se você entendeu, porque agora a gente vai ver o que dá igual e o que não dá igual, tá? Primeiro, vamos fazer para o seno. Para o seno, a projeção é aí. Observe só. Se eu pegar um alfa qualquer aqui, ó, peguei um alfa bem pequeno, pegar o simétrico dele do outro lado. Então, vou estar pegando quem? O 180 menos alfa. Peguei o 180 menos alfa, lá do outro lado. 180 menos alfa. Repare que a sombra que eu tenho no seno é a mesma. Consegue perceber? Ah, mas eu vou aumentar o meu alfa agora. Agora eu vou fazer um alfa bem grande. Então vou mudar. Vou chamar ele agora de beta. Opa, pega o simétrico do beta, lá do outro lado. Olha aqui. Trabalhei para cá, pum. Peguei o simétrico do beta. Opa, a sombra dele no seno, olha lá agora, a sombra aqui eu vou pintar de rosa inteira, é a mesma pro 180 menos o beta. É essa a ideia. Então, o seno de um lado e o seno do outro lado, eles têm a mesma projeção no mesmo lugar, tá vendo? Então, além dos tamanhos ser iguais, o sinal também é igual. Isso quer dizer que o seno de alfa é igual ao seno dos 180 menos alfa. Ou seja, o seno de um ângulo é igual ao seno do seu suplementar. Ok? Vamos ver a projeção no cosseno. O cosseno é a projeção no chão. Então agora eu tenho alfa. Vou fazer o alfinha bem pequeno aqui de novo. Ó. Alfa. Está aqui. Pega o simétrico dele do outro lado. Pega o suplementar dele, o 180 menos alfa. Peguei lá do outro lado. Então aqui eu tenho alfa, aqui eu tenho 180 menos alfa, que é todo esse ângulo aqui. O que eu posso falar? Projeção do cosseno é no chão, não é na vertical, é na horizontal. Então é essa projeção aqui. Opa, olha só, a do alfa deu esse daqui. A do 180 menos alfa dá essa daqui até aqui, ó. Mas espera aí, elas são iguais em tamanho. Elas são iguais em módulo. Só que essa daqui está à direita do eixo e essa aqui está à esquerda. Então, esse aqui é positivo e esse aqui é negativo. E isso, na hora de fazer conta, vai influenciar bastante. Tá? Pega qualquer outro valor. Vamos lá, de novo, fazendo para o beta aqui, né? O beta é um ângulo grande aqui, ó. Então, aqui, ó, beta. Peguei o simétrico do beta. Pega o simétrico do beta. Aqui, beta. Olha lá, projeção no chão. Projeção no chão. É o cosseno. Aqui, opa, cosseno. Olha lá, projeção para a direita, desse tamanho. Projeção do cosseno para esse lado. Olha lá, mesmo tamanho, só que negativo. O que a gente conclui agora?
a gente conclui que o cosseno de alfa é o quê? É igual ou não ao cosseno do 180 menos alfa? É igual, só que tem que trocar o sinal. É o mesmo tamanho, só que a orientação é contrária. Então, ele é menos cosseno de 180 menos alfa. Tá? Então, o sinal é contrário, porque a orientação é contrária. Tangente agora. A tangente é diferente. Passa ela aqui, ó, tá vendo? Então, você tem o círculo trigonométrico aqui, e a tangente é uma reta que passa tangendo a circunferência num único ponto, formando 90 graus com o raio, tá vendo? E aí, essa reta, o cateto oposto sobre o cateto adjacente, vai ser o tamanho da projeção nessa reta. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, um ângulo qualquer. Vou pegar o alfa aqui nosso. Tá aqui, um ângulo de tamanho qualquer. Alfa. A projeção desse alfa aqui é nessa reta. Então, para saber o tamanho que vai dar, eu tenho que continuar o meu ângulo até chegar na tangente. Olha lá, ponto, chegou, está aqui. O tamanho da tangente de alfa é exatamente esse tamanho. Aquela divisão cateto oposto sobre o cateto adjacente tem que dar esse tamanho que está aqui. Vamos ver o que acontece quando eu pego um ângulo do outro lado? Então, agora eu vou pegar o simétrico dele. O simétrico de alfa. Do outro lado aqui. Pá, peguei. Se aqui, então, é alfa, aqui do 180 eu tiro alfa. 180 menos alfa. Agora eu vou projetar. Então, está aqui a reta que liga na origem. Projetando, olha para onde eu vou... Tá lá, olha só. Então, eu posso falar que a projeção da tangente do suplementar, ela não deu no mesmo lugar. Ela deu para baixo. Ela é do mesmo tamanho, só que a orientação é para baixo. Orientação para cima na tangente, positiva. Orientação para baixo na tangente, negativa. Então, da mesma forma que aconteceu aqui com o nosso cosseno, vai acontecer também com a tangente. Então, a tangente de alfa é igual a menos tangente de 180 menos alfa. Tem que trocar o sinal. Vamos lá, então. Vamos fazer um exemplo para a gente entender o que está acontecendo aqui. Por exemplo, vamos lá, seno de 30 graus. Bom, eu sei que o seno de 30 graus vale meio. Maravilha. O que é, então? Eu quero saber o suplementar dele. Bom, o suplementar dele, vou jogar aqui. Seno de 180 menos 30. O suplementar do 30 é o seno de 150 graus. Olha lá, não precisa nem do parênteses aqui. Quer dizer, então, pela fórmula, que o seno do 30 é igual ao seno de 150. Quer dizer que, então, o seno de 150 também vai ser meio. Vai ser 1 sobre 2. Essa é a ideia. Olha lá. Cosseno de 30. Cosseno de 30 graus é o raiz de 3 sobre 2. Bom, a gente já viu que o suplementar do 30 é o 150 aqui em cima, né? Se o suplementar dele, então o cosseno de 150 também tem que ser raiz de 3 sobre 2, só que a fórmula diz que eu tenho que inverter o sinal porque está do outro lado do eixo. Sacou a ideia? Então, a tangente acontece da mesma forma. A tangente de 30, a gente sabe que é raiz de 3 sobre 3. E a tangente do suplementar dele, a tangente de 150, é igual ao quê?
é igual a raiz de 3 sobre 3, só que com o sinal contrário, porque a projeção dela é para baixo. Então, é menos raiz de 3 sobre 3. Então, é essa a ideia que a gente vai buscar agora nos exercícios. Exercício número 1. Calcule a medida alfa do arco AP em cada semicircunferência. Então, a gente tem aí semicircunferências e ele pede o valor do alfa. Então, vamos lá, olha só. O alfa é isso tudo aqui, tá? Então, a gente sabe que o alfa é o quê? Aqui é 70 graus e ele é simétrico ao 70. Olha lá. O que a gente sabe, então? A gente sabe que ele vai ser o 180 descontando o alfa, descontando o 70. O alfa, na verdade, é o que a gente quer descobrir. Então, a gente sabe que até aqui é 70. O simétrico dele é o 180 descontando 70. Alfa é igual a 110 graus. Acabou. É isso que a gente tem que fazer nesse exercício. Outra coisa que você podia fazer, podia usar o 90 graus aqui. Se daqui para cá você recuou 20, daqui para cá você tem que aumentar 20. 90 mais 20, 110. Também pode pensar dessa forma, não tem problema nenhum. No B, ele dá aqui para a gente, ó, ele quer saber esse alfa e aqui é 155. Então, o alfa é igual a 180 menos o 155. Alfa é igual a 25 graus. Acabou, direto, ó, tá vendo? De novo, é só você ver aqui, ó, do 180 para o 155, recuou quanto? Recuou 25. Então, daqui para cá, tem que aumentar 25 também. Descobriu o valor do alfa. Descobriu o valor do alfa nesses dois. Entendeu o exercício? No exercício 2, ele quer agora, calcule o seno, cosseno e a tangente de alfa em cada item. Então, vamos lá. Primeiro, vamos ver quem que é o alfa. Bom, o alfa é o 120. O 120 é simétrico com quem? Então, a gente tem que saber com quem que ele é simétrico lá. Então, vamos descobrir. Então, o suplementar do 120 é o 180 tirando o 120. Isso é 60 graus. Pronto, descobrimos então. Tudo que a gente sabe para os 60 graus vale para o 120. Pode ser que inverta o sinal ou não. Vamos lá. O seno de 120 é igual ao seno de 60? É igual. O seno de 60. Não troca o sinal no seno, mantém o sinal. Então, é raiz de 3 sobre 2. Cosseno. O cosseno do 120, ele é igual ou troca o sinal? Ele troca o sinal. Troca o sinal do cosseno de 60. Então, ele é menos meio. Tá lá? Pela fórmula, tem que trocar o sinal. E a tangente agora? A tangente do 120 é igual a menos tangente de 60. Isso daqui quer dizer que é menos raiz de 3, porque a tangente de 60 é raiz de 3. Entendeu? Então, a ideia é, ou você tem que saber que troca o sinal, ou não. No caso aqui, nessa situação que a gente está avaliando, só o seno não troca o sinal. As outras duas relações trocam. Mesma ideia funciona aqui. 135. Quem que é o simétrico do 135 aqui no primeiro quadrante? 180... tirando 135. Isso daqui dá 45. Então, tudo que vale para o 45 vai valer para o 135. Tem que ver se troca ou não o sinal. Seno de 135 é igual ao seno de 45, que é igual a raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 135 é igual a, troca o sinal no cosseno, cosseno de menos cosseno de 45, ou seja, menos raiz de 2 sobre 2. E cosseno cosseno já foi. Tangente de 135, troca o sinal. Tangente de 45. A tangente de 45 é 1.
Então, a de 135 é menos 1. A orientação dela é totalmente para a esquerda. Tá bom? Então, é isso. Quando você trabalha com ângulos entre 90 e 180, ou seja, ângulos obtusos, você tem que analisar se vai ou não trocar o valor do sinal do seno, do cosseno e da tangente. E a gente viu que não troca do seno, troca do cosseno e troca da tangente. Gostou dessa informação? Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.